Oi, pessoal. Vamos meditar mais um pouquinho na palavra de Deus, nas coisas de Deus aqui. Eu gostaria que Deus abençoasse muito a vida de vocês, principalmente de todos, desse problema que a gente está tendo aí, com muitas dificuldades, né? Mas é sobre mais ou menos isso que eu gostaria de falar hoje. Hoje, a maior preocupação nossa hoje, do mundo todo, é vacina. Então, o nome que eu vou dar para essa meditação é vacina. O que mais a gente espera hoje é uma solução da vacina contra essa doença que está atingindo todo o mundo, devastando o mundo, criando problemas em todas as circunstâncias. A gente sabe que, através dessa enfermidade, quantas pessoas perderam a sua vida, quantos ainda vão perder as suas vidas, e essa vacina que não chega. Então, a expectativa é que essa vacina chegue, para que a gente possa ser vacinado. E falando nisso, naturalmente a gente espera isso. Inclusive eu espero que uma hora chegue essa vacina. Eu posso não ser o primeiro, mas eu não vou ser o último a ser vacinado. Eu vou procurar vacinar para melhorar. Mas veja bem, a gente se concentra muito nisso e sabe das dificuldades que isso traz. O que a gente vê dentro dessa pandemia? A gente vê hoje o desemprego, firmas quebrando, pessoas morrendo. Então, na realidade, está causando uma série de complicações assim que a gente nunca teve, tantas complicações assim junto. E a gente fica procurando uma solução para isso. Uma solução. E o que a gente não percebe é que tem coisas pior do que isso. E é sobre essas coisas pior do que isso que eu gostaria de falar. Porque se não temos uma vacina contra esse mal que está devastando o mundo, a gente tem uma vacina que Deus preparou para nós, para que a gente não tenha uma vida eterna na presença de Deus. Aqui, o versículo que eu vou ler hoje é 1 Pedro 2, 24, diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Então veja bem, a maior providência que a gente tem é de uma morte eterna, porque a morte aqui, é uma coisa que está dentro da vida. Tem a vida e chega a morte. A pessoa pode durar alguns anos, muito mais anos, outros menos anos, enfim, todos vai partir. Agora, quando eu partir, qual é a minha convicção, qual é a minha certeza? O que eu vou fazer? Muitas pessoas ficam pensando, olha, a pessoa era tão boa, e agora a gente faz algumas orações aí e manda ela para o céu. Não, ninguém consegue mandar pessoas para o céu. É uma das coisas que é um engano que se faz quando fala de que uma pessoa morre, a outra orando ou rezando por ela, manda ela para o céu. Isso é uma mentira. A realidade é que Deus preparou Jesus Cristo para, essa é a vacina, para que quando a gente partir daqui, a gente já tenha a vida eterna. E essa vida eterna a gente só consegue através de Jesus Cristo. É por isso que a gente fala de algumas coisas, uma diferente da outra. A gente fala sobre juízo, fala sobre amor, fala tantas pregações que a gente fala, mas afinal dos objetivos que a gente falar é mostrar sempre essa vacina que cura, essa vacina que dá vida, essa vacina que dá felicidade, que dá paz.
Então a gente está chamando isso de vacina. Na realidade é o próprio Jesus Cristo. Mas a realidade nossa é que a gente precisa dele. E ele foi a pessoa indicada para salvar as nossas vidas. Não há outro meio. Então veja bem que nesses desesperos que a gente está vivendo hoje, a gente está vendo um mundo devastado e com consequências futuras. A gente está vendo isso, a gente está vendo que vai ter consequências futuras, porque hoje não é só as pessoas perdendo vida, é as consequências. As firmas estão falindo, o povo está sem emprego. Atrás desse vendaval tem as consequências que ainda a gente vai sofrer. Agora, veja bem, por que não passar o vendaval, as dificuldades, os problemas, junto com Cristo? Porque ele conhece o nosso coração. E ele pode, nesse vendaval todo que estamos vivendo, ele pode trazer uma paz que nenhuma outra coisa pode trazer. Então, é essa a finalidade de Jesus Cristo em nossas vidas, que a gente crê em Cristo e o vendaval não vai destruir o nosso futuro com Deus. Todas as dificuldades, todos os problemas, a morte, nem a morte consegue separar nós do amor de Deus. A gente sempre pensa, acha que a gente faz o suficiente para ser salvo. E eu tenho um personagem na Bíblia que mostra claramente que não é assim. A gente precisa fazer algo, a gente precisa sair da inatividade, a gente precisa ser ativo nas coisas de Deus. O jovem rico, quando se encontrou com Jesus, ele falou para Jesus: como que eu faço para ir para o céu? Jesus Cristo falou vários mandamentos para ele. E cuidar dos pais, cuidar do próximo e tal. E ele falou: tudo isso eu tenho feito desde a minha meninice. Aí Jesus Cristo falou mais uma coisa para ele. Falou assim: então venda tudo que tem, vem e segue-me. Quando falou isso, mexeu no bolso dele. Quando mexeu no bolso, ele não quis mais seguir Jesus. Está entendendo? Aí os discípulos ficaram admirados e falaram com Jesus: mas Senhor, se esse homem não é salvo, quem vai ser salvo? Pela bondade dele, pela religiosidade dele, ele deveria ser salvo. Jesus Cristo falou para ele: isso não vem do homem. O homem nenhum consegue ser salvo, a não ser por Deus. Então o homem estava acreditando na sua salvação, estava acreditando na religião. A religião não salva ninguém. Ele estava acreditando nos benefícios que ele fazia para os outros. Mas quando falou de tirar o benefício dele, ele não quis. Muitas vezes nós somos como esse jovem rico. Quando aparece sacrifício para a gente seguir a Jesus, porque muitas vezes para seguir Jesus, a gente precisa crer e sacrificar muitas coisas. Quando é para fazer isso, muitas vezes a gente foge. Então veja bem, aquilo que aconteceu continua acontecendo. Aquele homem que parecia aos olhos dos discípulos perfeito, diante de Deus ele não tinha nada de perfeito. Então nós precisamos reconhecer que nós não somos perfeitos e precisamos de alguém perfeito para nos purificar. E é só através de Jesus. Só através de Jesus é que a gente chega nesse estágio de purificação. E quando a gente faz isso, acontece alguma coisa na nossa vida que a gente fala de novo nascimento. Mas acontece isso e proporciona em nós uma alegria muito grande. A gente sabe que agora a gente pertence a Deus porque Ele nos comprou com o sangue dele que derramou na cruz. O sangue que Ele derramou na cruz. E que a gente creu nele e segue Ele, é o nosso seguir a Cristo. Crer em Cristo, eu creio que todo mundo crê, inclusive o Satanás.
Satanás crê mais do que a gente, porque ele teve contato com o próprio Deus. Então ele crê, só que ele não segue. Então muitas vezes a gente repete aquilo que o inimigo faz. A gente crê, mas quer distância, quer ficar longe, quer fazer do jeito que a gente quer. E do jeito que a gente quer não é correto. A gente precisa, se a gente vai seguir Cristo, a gente precisa ver o que ele quer. Ele é a bússola, ele que leva, ele é que sabe como tem que fazer. O nosso objetivo é só seguir Jesus. Eu falo tudo isso porque eu desejo que as pessoas glorifiquem a Deus, que as pessoas ponham a sua vida com Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele é a nossa vacina para que a gente não vá para o inferno. E a pessoa pode tomar essa vacina, pode aceitar esse Cristo, ou pode simplesmente, como o jovem rico desprezou Jesus, nós às vezes, bonzinhos, todos parecendo certo, mas não seguimos a Jesus. Por isso, a gente precisa meditar que a palavra de Deus tem que ser vivida segundo o padrão de Deus e não sobre aquilo que a gente acha. Que Deus nos abençoe. Eu amo cada um de vocês. Eu falo essas coisas por causa do amor. Eu desejo que todos nós possamos um dia estarmos reunidos na presença de Deus, gozando a paz do Senhor. É uma paz sem fim. Que a paz do Senhor esteja sobre nós. Muito obrigado, Deus abençoe. E que cada dia a gente possa melhorar para um Deus tão perfeito e tão puro, e que deseja tanto o nosso bem. Amém.